Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do final da terceira temporada de Westworld, também das cenas pós-créditos e o que elas significam para a quarta temporada já confirmada pela HBO. Tiveram alguns detalhes que é super importante a gente ressaltar e é por isso que a gente vai discutir todos eles no vídeo de hoje. E não se esqueçam, lógico, de já se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo e deixar o seu gostei para dar aquela força no canal e a gente crescer mais ainda juntos. Lá no terceiro episódio da terceira temporada de Westworld, eu já tinha tweetado: Dolores não é a vilã, os vilões somos nós. Dolores quer trazer a humanidade de volta. E foi justamente o que esse oitavo e último episódio mostrou, que a Dolores estava tentando trazer a nossa humanidade de volta, ou seja, o nosso poder de escolha, de pensar sozinho, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Ao longo dessa temporada, a gente vê a Dolores se deparando com algumas similaridades do nosso mundo com Westworld, como as pessoas viviam os ciclos das vidas delas, como a gente viu o Caleb no primeiro episódio acordando igual a Dolores acordava todos os dias na primeira temporada, e que o nosso mundo as pessoas não podiam sair dos seus papéis. E logo no início desse episódio, a gente é levado para um questionamento do Ford para Dolores. Se você tivesse escolhido seu papel, você seria a vilã ou a mocinha? E a Dolores responde a gente quando ela convence a Maeve a trocar de lado. Ela diz que elas viveram atrocidades, viram coisas horríveis e reforça a frase que ela vem falando desde a primeira temporada, que ela escolheu ver a beleza das coisas. Mas da mesma forma que a Dolores escolheu ver a beleza, ela sabia que mesmo que a gente tivesse feito aquele caos e aquelas atrocidades do qual ela viveu, ainda assim a gente sabia quais eram as belezas, afinal a gente ensinou a eles. Mas o principal ponto é quando ela fala: há feiura nesse mundo, desordem, eu escolho ver a beleza. E no final da temporada a gente vê um mundo exatamente assim, em desordem, mas um mundo que você pode ser quem você quiser, ou seja, ver a feiura ou a beleza. O episódio ele traz um questionamento bastante interessante quanto ao livre-arbítrio, principalmente quando a gente vê o Rehoboam mostrando o que aconteceria com a humanidade se a Dolores conseguisse o que ela quisesse. E aí a gente vê que teria destruição, caos, extinção humana. Mais pra frente, o Serac diz que ele já viveu o caos e que ele prefere obedecer, diferente do seu irmão que tentou evitar que acontecesse o que a gente viu ao longo da temporada. E o Serac ainda complementa falando que ele sabe do que os humanos são capazes e que essa tecnologia no final das contas ajudou com que a gente ficasse vivo e conseguisse ter as nossas vidas com algum significado que seja. O que me faz pensar que na realidade o que o Rehoboam mostrou não era culpa da Dolores, mas sim do livre-arbítrio humano. A Dolores ela só queria que a gente tivesse as nossas escolhas e esperava que a gente conseguisse ver a beleza, e por isso o Caleb foi escolhido para isso, porque ele conseguiu ver a beleza em um momento que ele foi posto à prova ali, em que ele poderia fazer o caos. E no final a gente vai para um cenário apocalíptico que deixa um gancho para a quarta temporada. Mas a gente já teve uma boa noção do que vai acontecer nessa quarta temporada por causa das cenas pós-créditos da segunda temporada. Segura essa informação porque ela vai ser muito importante lá na frente com a cena pós-créditos dessa terceira temporada. Quando a gente é levado para a cena pós-créditos da terceira temporada de Westworld, a gente vê o William indo para uma das unidades da Delos, que acaba encontrando a Hale, que deixou claro que estava contra o que a Dolores defendia. A gente tem que lembrar que essa Hayley, na realidade, é a Dolores, mas no corpo da Hayley. E como ela mesma explicou pro William, ela é uma versão diferente que acabou tomando um outro rumo. E é interessante porque conforme a gente vai acompanhando esse episódio, a gente vê que os anfitriões, eles se aproximaram do que seriam as decisões humanas. Não só de agora, mas quando eles decidiram escapar do parque e assim interromper os seus ciclos. E como a própria Dolores fala no início do episódio, só existe um final que ela escreveu. O que pode ser uma dica que a personagem realmente não foi, ou simplesmente que ela deixou tudo planejado para que o final que ela escreveu acontecesse. Ou até mesmo quando a Maeve escolheu um lado e ajudou a Dolores a concretizar o que ela queria. Mas da mesma forma que a Dolores viveu atrocidades e escolheu ver a beleza, a Hayley, ela teve uma experiência diferente, e a única beleza que ela se apegava no meio dessa história era justamente a família que ela perdeu, ou seja, ela decidiu ver a feiura, ou seja, a gente tem uma versão caótica da Dolores. E nisso o Will humano diz que quer salvar o mundo, mas a Hale também fez a pior versão do William, o William violento, que a gente já tinha conhecido no parque. O que pode significar que a Hayley faça as piores versões dos personagens que a gente já conhece, até porque ela é a pior versão que existe na Dolores. E é interessante porque em uns episódios anteriores a gente vê o William justamente conversando com as suas versões existentes. A gente vê inclusive essa versão violenta, principalmente quando o William tá nessa tentativa de entendimento do que ele é,
Nessa cena, inclusive, ele fala que ele tem várias versões dele, e então a gente vê o William híbrido matando o William humano, o que é muito importante pra gente entender a cena pós-créditos da segunda temporada e o que isso tudo vai significar pra quarta temporada. Nas cenas pós-créditos do final da segunda temporada, a gente se deparava com o William híbrido encontrando a sua filha híbrida e passando por um processo de fidelidade. É válido lembrar que os criadores, na época, já tinham confirmado que essa cena se passava no futuro e que aquele, de fato, era um William híbrido e não um William real. Na cena, a gente vê um cenário pós-apocalíptico e no diálogo ela fala pro William que lá é o que restou do mundo dele, o que pode significar que a gente vai iniciar a quarta temporada em um cenário com poucos sobreviventes, o que diz muito da cena do Bernard no final da terceira temporada. A gente encontra o Bernard empoeirado no mesmo lugar que ele desligou por anos, o que passa essa sensação de salto temporal que ainda é difícil definir quantos anos realmente passaram, o que pode se conectar com a cena pós-créditos da segunda temporada do William. E é interessante a gente reparar nessa cena também que ele tinha perdido a mão, ou seja, ele já tinha participado de uma batalha que a gente deve acompanhar em outra timeline ou em flashes na quarta temporada de Westworld. Ele reinicia e a cena termina. Essa cena ela é muito importante porque ao longo da temporada a gente sempre via o Bernard sendo contra Dolores, mas em momentos que eles tinham conversas mais amistosas, ela sempre falava que ele era o mais importante no plano dela. E nesse episódio, ela também chega a comentar que ela deixou o plano para a pessoa que ela mais confiava. E sempre foi o Bernard, inclusive por ele ser o Arnold, tanto que ele retorna nesse final. Até porque, se a gente observar bem essa cena, o Bernard ele chega a falar que a Dolores enviou ele lá porque seria importante para a continuação do plano. E quando a gente vê, ele tá na casa dos familiares do Arnold. O fato é que se o Bernard se aproximasse da família, ele faria lembrar o quão importante era o trabalho que o Arnold tinha realizado, a ponto até mesmo de deixar a família. A gente também tem que lembrar que foi o Arnold que descobriu desde o início que os anfitriões tinham a capacidade de criar consciência, e talvez tudo que o Arnold passou pelo trabalho fez o Bernard entender a importância dele no plano, e talvez ele seja responsável pelo final que a Dolores escreveu. E é importante ressaltar a conversa que ela teve com Serac lá na sala com Rehoboam, porque ela falou que ela não confiaria nem nela mesma para ter a localização do local, e a gente vê que o Bernard era responsável, ou seja, a pessoa que ela confiava. Inclusive, o futuro da Dolores é bastante incerto, até porque eles apagaram os dados dela e o único que teria o upload seria o Rehoboam, que no final foi finalizado. A gente tem que lembrar que todas as versões da Dolores foram destruídas ao longo do plano, menos a da Hayley. Até porque a própria Hayley revelou que ela sabia do plano da Dolores, o que significa que a Dolores poderia ser reconstruída a partir da Hayley. O que me faz pensar que provavelmente a Dolores ela vem como um mistério para a próxima temporada, que vai ser revelado no trailer o retorno da volta dela. E agora que o Bernard barra Arnold tem grande importância nesse plano, é bem capaz da gente ver algumas conversas que ela teve com o Arnold na época que ainda não foram reveladas. Outra ponta solta dessa temporada também é o Serac. A gente não pode esquecer que ele é uma mente brilhante, afinal ele criou o Rehoboam, mas a gente também sabe que ele gosta de obedecer, o que pode significar que talvez ele obedeça a Hayley, já que ele é contra Dolores. E eu não posso deixar de falar também que a conta oficial do Westworld chegou a postar Welcome Back to the Wild West, que em tradução livre seria Bem-vindo ao Velho Oeste, o que significa muito na cena final do Bernard, que ele tá cheio de poeira, bem Velho Oeste, o que também pode remeter ao parque, o que ele era. E como a gente viu ao longo dessa temporada, o Westworld sempre foi comparado com o mundo dos humanos e suas similaridades, e como a gente vivia também em uma grande simulação. Então é bem capaz da gente ver um cenário bem similar ao que era a primeira temporada de Westworld. Mas a grande mensagem que fica no final dessa temporada é que todos nós temos duas versões, assim como mostra o William quando a Dolores está explicando. Ele tem tanto a versão da feiura quanto a versão da beleza. O que resta é a gente descobrir qual versão vai vencer, a feiura ou a beleza. O que vocês acham? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!